Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Conecta. Pois é, o Brasil está com mais de 14 milhões de desempregados e muita gente resolveu empreender, prestando um serviço ou vendendo algum produto. Ou talvez você já tenha a sua empresa há um bom tempo e tem um bom local para vendas, você está bem localizado, tem um produto de qualidade, já fez a sua boa propaganda, a sua publicidade nas redes sociais, mas mesmo assim não está emplacando. Pode ser uma questão de preço. Você já ouviu falar em precificação ou pricing? Esse é o tema do nosso programa. Fica com a gente, está bem legal, porque eu chamei uma especialista neste tema, que é a Tânia Nakamura. Já está com a gente. A Tânia é especialista em pricing. Tudo bem, Tânia? Fala para a gente aí. Muito obrigado pela sua participação. E eu queria que você já iniciasse aí falando um pouquinho da sua especialidade, da sua formação, por favor. Ok, Jeremias, obrigada pelo convite. Pricing é o processo de formação do preço de venda e gerenciamento do resultado da lucratividade. Então, ele não forma preço de produtos e serviços, mas também faz a gestão de quanto foi o lucro alcançado. Uhum. Que legal, E todo mundo aí, quer ter lucro, né? Pois não. precisa ter lucro, né? A precificação, o objetivo da precificação é o lucro. Uhum. Aliás, eu estava olhando o material que você me mandou e eu achei muito interessante porque assim você fala na precificação como um meio de você ter lucro, mas também você ser competitivo e tem mais um item também que eu vou lembrar daqui a pouquinho que é uma tríade que forma. Não é só assim, eu comprei por 10, vou vender por 20. Tem uma ciência por trás, é isso? Sim, existe um método científico, matemático de formação de preço, que é uma contribuição, né? Que é a seguinte, Jeremias, o preço de venda, ele precisa ser competitivo, ativo e rentável. O que é um preço de venda? Preço de venda é aquele valor que é atribuído, quanto custa para comprar um produto ou um serviço. Se eu preciso de todo um serviço, quanto eu tenho que disponibilizar de dinheiro, de reais, para adquiri-lo, para obtê-lo. E por que lucrativo, rentável, competitivo? Primeiro de tudo, competitivo. Se o seu preço não for um preço que caiba no bolso do cliente, ele não vai comprar. Lucrativo, porque precisa pagar os custos, precisa pagar as despesas e sobrar um lucro ali. E rentável, o que é a rentabilidade? Esse lucro que sobra precisa valer a pena. Porque se o empresário, o pequeno empresário, o microempreendedor individual ou o profissional autônomo, se ele colocou no negócio dele, pegou um dinheiro e investiu, esse capital também precisa ser remunerado, ok? Muito bem. E como é que eu formo esse preço de venda? E eu queria que você pegasse um exemplo aí de um empreendedor. Vamos supor que o cara venda camisetas, né? Ele tem que ver os custos diretos, os custos indiretos. Dá uns exemplos para a gente, o que são esses custos, por favor. Você me passou aí, vamos pegar a questão da camiseta, né? Então, Uhum, olha só, o cara que fabrica a camiseta, ele tem os custos diretos de matéria-prima, mão de obra, insumos. Esse é o custo direto na indústria, né? Quanto uhum, custou para eu produzir essa camiseta? E aí ele vai formar o preço de venda considerando as despesas que ocorrem na venda. E nós vamos falar daqui a pouquinho das despesas que ocorrem na venda, do lucro que ele uhum, tem, o tamanho do lucro, e vai formar o preço de venda como produtor. Esse outro que foi lá e comprou essa camiseta para revender, ele está no comércio, né? Segmento da indústria, do produtor, e vamos para o segmento comércio. Então, quanto ele está pagando por essa camiseta? Esse é o custo direto dele. Quanto custa essa camiseta para ele? Se quando ele uhum. compra essa camiseta, ele paga alguns tributos ali na nota fiscal, e quando ele vende, ele consegue fazer a compensação desses tributos, esses tributos não fazem, né, que ele recolheu ali na nota fiscal,
não fazem do preço de aquisição. Por exemplo, eu comprei essa Uhum. caneta aqui que eu estou usando por R$ 1, mas eu tenho aqui uma compensação de 20 centavos de Uhum. custos. Então, eu paguei R$ 1, mas o meu preço de aquisição é R$ 1 menos os 20 que eu tenho de crédito em tributos, 80 Uhum. centavos. Se caso eu não consigo me creditar desse tributo, qual foi o preço de aquisição dessa caneta? R$ 1. A mesma R$ 1. coisa com essa caneta. Entendi. Se ele pagou R$ 10 nessa camiseta e não conseguir nenhum crédito de tributo, o preço de aquisição dele nessa camiseta, o custo direto dele é de R$ 10. Quais são as despesas que ocorrerão com a venda? Ele precisa considerar as despesas de venda. E quanto ele precisa ter de lucro para que ele possa pagar custo direto, pagar as despesas geradas na venda, e ainda assim sobrar uma porção desse preço de venda para ele, okay? Para Hum. remunerar o capital que ele investiu. As Certo. despesas que na venda, Jeremias, elas são impostos, comissões, propaganda, frete, você vai entregar a mercadoria, despesas financeiras, se você vendiu o seu produto ou o seu serviço a prazo, taxas de maquininha de cartão de crédito e de débito. Essas são as despesas, né, quando a gente fala despesas que ocorrem na venda. Não são Uhum. despesas diretas, são variáveis proporcionais ao preço de venda. E mais lucro. Então, você viu que eu já te falei aí a estrutura do preço de venda. Ele é formado por três partes, por três grupos, independentemente se eu estou na indústria, no comércio ou no serviço. Primeiro Então, grupo, mas na custo questão. direto, Sim, correto. pode falar. Você colocou o custo direto, as despesas de vendas, né? E depois o lucro. Mas, assim, pode me dar um Isso. exemplo do prestador de serviço? Porque as Posso. indústrias, elas já têm profissionais que têm, muitas vezes, esse serviço. E a gente tem hoje a China que fabrica tudo, né? Então, assim, o cara que está desempregado, ele fala, vou vender alguma coisa da China, ou vou vender frutas, ou vou vender camisetas. Enfim, muita gente empreendendo pela internet, né? Mas um Uhum. prestador de serviço, vamos pegar, por exemplo, na minha função, por exemplo, vamos supor que eu quero gravar, eu quero fazer matérias jornalísticas, vou gravar vídeos Brasil afora. Como é que eu vou começar a pensar, falar, puxa, mas são tantos custos, pelo que você me passou aí, por exemplo, se a água e luz, energia que eu gasto no meu escritório, na minha produtora, eu acho que são custos diretos. E depois eu vou ter os custos indiretos. Então, dá uns exemplos aí para a gente fica mais prático. Olha, quando a gente fala em estrutura, você falou da sua produtora, a gente tem que separar o custo fixo do custo direto. Quando eu falo em custo de estrutura, como aluguel, IPTU, taxas, né, licenças de funcionamento, contador, água, luz, que não está direto na operação, está no administrativo, isso são os fixos, tá? Uhum. O que seria o custo direto da sua operadora? A hora homem, por exemplo. Então, Uhum. você é um jornalista, aí para prestar um serviço, você tem o seu valor hora, correto? Você Uhum. vai chegar aí numa taxa e vai falar, é tanto a minha hora para esse serviço. Você deve ter um cameraman, ele também vai ter um valor hora, você deve ter um assistente daí que cuida da parte de cabos, é direto também, é uma taxa hora. Se você tem um maquiador, esse maquiador pode ganhar por hora ou pode ganhar diária, mas isso tudo é custo Uhum. direto, porque são Entendi. custos que estão diretamente ligados à operação, tá? Isso é o custo direto de um serviço, ou seja, Agora, o valor da mão de obra e o uhum. material que ele vai aplicar. Se você vai aplicar algum material, alugar equipamento, aí eu preciso alugar microfone, eu preciso alugar câmera, luzes, isso é direto também. Geralmente eu faço o meu Agora, preço. Pois não, eu queria entender o seguinte: geralmente em qualquer área, seja de serviços
Ou seja, do exemplo que a gente deu lá do cara que vende camisetas, eu faço o meu preço, levando em conta o meu custo direto, o meu custo indireto e o lucro que eu quero ter, e depois eu vou olhar a concorrência, ou a concorrência já entra nessa conta desde o início? Olha, o primeiro preço que a gente forma é o preço do desejo, né? Quando você for Uhum, a primeira formação de preço, você se preocupa com o quê? Com o custo, tá? Então, você está se preocupando com a vontade do seu fornecedor, com a obra. Depois você passa para a despesa de venda. Então, você está atendendo ali os impostos, você está atendendo o governo, taxas financeiras, né, para venda a prazo, você está atendendo os bancos. E no final você uhum, está atendendo a sua necessidade de lucro. Isso é um desejo. Você forma um preço baseado em custos. Você vai para o mercado e percebe que o seu preço está acima da sua concorrência. Segundo momento, você volta e vai falar por que, que o meu concorrente consegue vender por 10 essa camiseta e para eu ter lucro eu preciso vender por 12, por 13. Aí você uhum. começa a analisar. A hora que você volta para dentro da tua operação e pensa, o meu preço de compra, estou comprando bem essa camiseta? Será que o cara está com um fornecedor mais barato que o meu? Ou no serviço, será que eu estou com improdutividade, eu estou gastando mais horas do que o necessário? E aí você vai fazer sua lição de casa. Se você tem uma empresa formal, uma empresa aberta, você vai olhar o seu regime fiscal. Se você está no melhor regime fiscal, ou seja, na melhor alíquota, no melhor percentual, às vezes não está. Você vai rever as comissões que você paga, tá? Para ver se o seu comissionamento está bom ou não. Você vai olhar público-alvo. Será que eu estou indo no público certo? Ou será que não estou indo? A minha mercadoria é uma mercadoria igual a dele? É de qualidade superior? É equivalente? Não é? Então, quando você volta para o mercado, já tendo analisado a sua concorrência, você já fez a sua lição de casa. Porque se você tem um produto, isso, que o seu concorrente tem um produto igual, similar, equivalente, a um preço menor, você não vai conseguir vender, né? Não menos nos volumes que você gostaria, tá bom? E aí, então, é a Entendi. hora de se adequar. Ou então você Agora, percebe Tânia, que o seu produto é superior e ele não é o seu concorrente é outro. muito interessante. São muitas variáveis. Agora, isso se dá muito em Então, produtos, né? Porque hoje a gente tem na internet, eu quero comprar uma geladeira, às vezes eu estou na loja, eu pego o meu celular, vejo o modelo, já vem uma lista, eu já olho onde é que eu compro mais isso, barato, fica simples. Quando é a prestação de um serviço, de um advogado, de um jornalista, de um contador, aí são outras variáveis também. Tem a confiança que a gente tem naquela pessoa, né? E tem a qualidade do uhum, serviço que a gente fala, não, eu vou com esse contador porque esse aqui ele nunca me deu problema, ou com esse advogado, com esse jornalista. Então, uhum, aí esse preço ele pode variar mais, né? Porque vai um pouco da personificação do produto oferecido. Na verdade, vai, não do produto, do vai. Quando serviço, é né? do serviço, por exemplo, uma empresa que tem uma de serviço, que tem uma estrutura grande, ela tem um custo muito grande, tanto custo variável como custo variável de despesa, né, de vendas, né, dos gastos com vendas. Uhum, Ela vai cobrar mais caro, né? Vamos pensar em manutenção, um prestador de serviço de manutenção. O cara era mecânico numa empresa e, de repente, foi mandado embora e ele vai prestar serviço de mecânico. Ora, quando ele pega a mala né, a maleta de ferramenta dele e vai numa empresa pequena, pode prestar um serviço como um profissional autônomo ou um MEI, ele não tem os custos que uma empresa grande de manutenção teria. Então, é uhum, óbvio que esse profissional terá um valor menor. Então, pensa numa uhum, empresa grande, pode ser até que seja uma empresa de manutenção mecânica. Então, essa empresa cobra R$ 500 a hora para colocar um mecânico dentro de outra empresa ou da sua casa para arrumar alguma coisa. Ela tem uma estrutura, ela tem um custo fixo,
ela tem um custo direto, ok? Esse mecânico autônomo tem esse custo. Então, ele pode cobrar R$ 100 para 80, 120, tá? Um advogado, vai do status do advogado, o histórico dele, o tamanho do escritório que ele tem, quantos funcionários ele tem no escritório. Então, o custo varia sim na prestação de serviço em função do custo da estrutura que vai prestar esse serviço. Se é uma empresa Eu queria grande, que você... pequena ou média, se é um profissional liberal, autônomo. Muito interessante. Eu acho que você já começou a responder, mas eu queria que você falasse um pouco de margem de contribuição. O que é isso e como é que a gente trabalha o tal Isso é a método de coisa margem? mais Essa é a coisa mais virtuosa, né, que existe na face da Terra, que existe em precificação, se opondo ao que você falou, comprei por 10, vendo por 20, que é o markup. A margem Uhum. de contribuição é um método de precificação que traz transparência e condição de gestão. O preço ele é formado por custos diretos, um grupo, uma parte. Outra parte dele, despesa de venda, aquilo que eu falei, comissão, imposto, frete, despesas financeiras. E a outra parte é o lucro. Então, a margem de contribuição, ela trabalha com essas três partes separadamente. Então, quando nós falamos que o cara chegou lá para vender a camiseta dele a 12, mas o outro vendendo 10, a 10, onde ele vai mexer para poder chegar nesse preço? Ah, eu estou pagando R$ 5, R$ 6 na camiseta e eu não consigo vender a 10. Ou pagando 8, eu não consigo vender a 10, tem que ser a 12. Então, ele vai começar a analisar dentro do grupo de custos diretos dele, onde ele vai diminuir custo, onde ele vai enxugar esses custos. Terminou de fazer a lição de casa dele ali, e isso é margem de contribuição, é para as despesas de venda. Ou eu estou pagando muita comissão, ou frete, estou cobrando frete abaixo do que eu gasto, ou eu estou vendendo a prazo e não estou provendo no meu preço de venda o custo financeiro para financiar essa venda 30, 60, 90 dias para o meu cliente. Então, daquele grupo, ele vai ver onde ele pode enxugar, como ele pode melhorar. E aí, a terceira parte é a margem de contribuição, ou seja, é a porção do preço de venda que paga o meu custo fixo e remunera o capital investido no negócio, se houve investimento de capital no negócio. Geralmente, daqui pequenininho, sempre tem um capital investido que precisa ser remunerado. Foi tirado de uma poupança, foi tirado de uma aplicação e precisa ser remunerado não as taxas de juros de uma poupança, uma correção de uma poupança ou de uma outra aplicação conservadora que tem o risco baixo, mas ele precisa ser remunerado na taxa de juros e correção mais o risco do negócio, que sempre é um risco alto. Essa é uma precificação científica e virtuosa. E confere, não importa o tamanho da empresa, se ela é pequena, média ou grande, não importa se o profissional é autônomo ou não, importa que ele precisa ter uma porção de lucro que seja suficiente para pagar os custos diretos, as despesas de venda e ainda dar a ele uma rentabilidade. O que é rentabilidade? É quando você olha para o resultado e diz: valeu a pena eu ter investido meu capital, valeu a pena eu ter investido meu tempo nesse negócio, nessa operação. Ok? Muito bom. Eu aprendi esse novo conceito de rentabilidade que você explica no material que você mandou para mim e achei interessante. Ou seja, eu estou com um negócio, mas, pô, se eu investir 100 mil, será que se eu investir 100 mil na Bolsa de Valores não vai me dar mais dinheiro? Então, isso é rentabilidade, é saber se o meu negócio está indo bem. Mas eu não entendi muito ainda A a questão bolsa da é margem risco de lucro. alto também. É, a bolsa, o risco é alto. Às vezes a gente vê umas coisas que nessa semana eu vi a empresa lá de um dos maiores empreendedores americanos, me fugiu o nome, né? Subiu muito, né? Mas isso, quando a gente fica sabendo, já é tarde, né? A gente tem que estudar para Já é entender. tarde, né? Não, diz que Mas ainda em tem relação. ações baratas dele. Então, Elon Musk, lembrei o nome dele. Bom, eu queria saber o seguinte, É da esse margem de mesmo. lucro.
Da margem de lucro. Vamos supor, um exemplo prático. Eu vendo um produto por 10, eu gastei 4 com os custos fixos, mais 4 com os indiretos, com o preço, os custos de venda, né? E eu lucrei 2. Então, eu gastei 8, lucrei 2. Dentro desses números, o que é a margem de lucro? Não ficou muito bem claro para mim. Então, vamos lá. Eu vendi o meu produto por 10, tá? Gastei R$ 4 ou para produzir, ou para comprar e revender, ou foi o meu custo para prestar um serviço, R$ 4. Uhum. Aí, na hora que eu vendi, eu gastei mais 3 de impostos, comissão, taxa financeira, mais R$ 3, R$ 7. Certo. Desses 10 me sobraram R$ 3. Esses R$ 3 é a minha margem de lucro. Ela tem duas funções, a margem de lucro, essa margem de contribuição. A primeira função, pagar o custo fixo. Bom, então eu vou ver o meu custo fixo em relação a esse serviço, rateando a R$ 1. Sobraram R$ 3. R$ 1 eu pago o lucro, o custo fixo, R$ 2 é a rentabilidade. Porque Ah, tá. a partir do momento que eu vendi um produto e consegui pagar custo direto e consegui pagar minhas despesas de vendas, ele já está ali no 0,0, né? Não deu lucro nem prejuízo, pagou despesa e pagou direto. Quando que ele Uhum. começa a ser lucrativo? Quando me sobra alguma coisa depois de pagar as despesas de venda e o custo direto. Então, está me Ah, sobrando então. alguma coisa. Essa alguma coisa é suficiente para eu pagar o fixo? É. Depois do meu custo fixo, sobrou mais alguma coisa? Já estou falando depois de impostos, né, de R. Uhum. Sobrou alguma coisa? Ah, sobrou. Paguei tudo que eu tinha que pagar, custo fixo, os impostos, tá? IR, aí me sobrou mais um tantinho. Esse tantinho é a rentabilidade. Ah, entendi. Então, o custo fixo não está lá naqueles custos diretos, né? O custo fixo, por Não, exemplo, seria o não, aluguel da minha imobiliária. Aí é um custo fixo e isso. eu só coloco isso depois que eu tenho os custos diretos, os custos indiretos, que acho que são o custo de venda. Aí depois do meu lucro é que eu vou tirar o custo fixo. Tem que seguir essa regrinha, senão dá errado, é isso? Tem. Senão não é margem de contribuição. A margem de contribuição, Ah, custo direto é um grupo, despesas de venda, bem blocos mesmo, né? Um bloco uhum, direto, outro bloco, despesas que ocorrem na venda. O terceiro bloco sobrou. O que sobrou é margem de contribuição. O que eu vou fazer com ela? Qual é a função dela? Pagar o custo fixo e remunerar o captido. Por isso que a gente fala que o custo fixo é inimigo. Porque quando eu tenho minha terceira parte do preço de venda, que é a margem de contribuição, e ela só tem duas funções: virar lucro e pagar custo fixo, R$ 1 a mais no custo fixo, R$ 1 a menos e vice-versa. Diminuí sim. R$ 1 no meu custo fixo, aumentei R$ 1 no meu lucro. Ficou claro? Ficou claro. Agora, eu queria te agradecer bastante porque eu sei que você trabalha com empresas multinacionais e vocês provavelmente trabalham com sistemas bem complexos, mas você desceu a um nível o mais simples possível, porque para nos atender, porque o objetivo nosso é um pouco falar desses novos empreendedores que muitas vezes pecam nesse caminho. A gente tem 5 minutos para terminar o programa, então eu queria fazer uma pergunta e depois deixar você à vontade para dizer aí quais são as principais dúvidas das pessoas que te procuram, quais são os principais erros, né, que mesmo grandes empresas acabam cometendo e o pequeno empreendedor também acaba cometendo na hora de formar o seu preço, né? Eu falava no início, antes, em off com você, que eu me lembro de um pedreiro aliás, um marceneiro me chegou uma vez para mim, pô, Jeremias, pegou um serviço grande, mas eu não sei como cobrar. Aí eu também não sabia nada, falei para ele, olha, o pedreiro geralmente ele pega o preço do material que ele vai gastar e ele usa isso como referência para mão de obra. Eu já ouvi falar isso. Agora, conversando com você, mudou tudo, né? O jeito de pensar e acho que de quem nos assiste. Para encerrar, então, eu queria te perguntar o seguinte, quem te procura para fazer essa precificação, você trabalha especificamente com os números, com as tabelas, com as planilhas, e como é que você vai saber que, de repente, aquele camarada está vendendo um produto
e ele não está caro, mas a pessoa não está comprando porque não atende especificamente a necessidade dela. Aí você Olha, entra em outro departamento, né? quando a gente fala em precificação, aqui nós temos um discurso muito direto. Primeiro, é margem de contribuição, porque a margem de contribuição garante uma gestão transparente, tanto da formação do preço de venda, como do resultado que ele vai ter no bolso de quem está no negócio, tá? Segunda coisa, conheça muito bem o seu negócio, independentemente do tamanho ou do segmento. Conheça o seu negócio. Analise o segmento em que você está. E isso a gente faz juntos, né? Considere as necessidades e os desejos do seu cliente. Se você tem um produto ou um serviço, mas você não tem definido quem é o seu cliente, quais são as necessidades, os desejos dele e a cidade de pagamento, vai ficar difícil você alcançar esse público. Isso feito, então, nós vamos precificar por margem de contribuição, ou seja, quanto custa para produzir ou para prestar o serviço ou para comprar o produto para revenda. Quanto Uhum. eu gasto na venda? Quanto eu preciso ganhar, tá? Para que aquilo seja suficiente para cobrir o meu custo fixo, que é o custo da minha estrutura, e remunerar, então, o que está ali investido no negócio. Eu Quando a imagino gente que fala de grandes... margem de contribuição, Diga, a desculpa. margem de contribuição é o conceito consolidado nas grandes empresas, por isso que elas vão bem, né? E controlam a gestão muito bem, bastante apurada, transparente, mas é pouco conhecido entre os pequenos. O mais conhecido entre os pequenos, infelizmente, é o markup, que é isso que nós falamos, compro por 10, vendo por 20, vendo por 30, e a pessoa fica a falsa impressão de que se ela comprou por 10, vendeu por 20, teve 100% de lucro. Não teve, Jeremias. Às vezes, comprando por 10 ou por 20, na hora que você faz as contas, você vê que ela teve prejuízo e ela acha que teve 100% de lucro. Muitos pequenos, eles estão lá trabalhando, de repente pegam um pedido enorme e quebra a empresa a pedido. Por quê? Porque ele vendeu por um valor que não cobria os custos diretos e as despesas de venda. Não nem estou falando em lucro, hein? Estou falando de cobrir o custo e a despesa de venda. O cara acabou tendo que pôr do bolso, porque teve prejuízo. Isso, na margem de contribuição, pelo método de margem de contribuição, jamais acontece. Porque o cara forma o preço, ele sabe exatamente quanto desse preço vai ser destinado para cada um dos grupos. Como nós falamos, vendi por 10, vou vender por 10, mas 4 vai ser para comprar ou para produzir, 3 vai ser para vender, 1 vai ser para Uhum. pagar o custo fixo. Tenho certeza que daqui vão me sobrar 2. Pois é, e eu também tenho aqui que não estou administrando os custos, mas estou administrando o tempo e o tempo chegou ao fim. Eu queria te fazer mais uma pergunta ainda, mas infelizmente nós já chegamos ao fim. Passou muito rápido porque o assunto é muito interessante, então já fica o convite para voltar. Você consegue falar em 30 segundos para a gente o que é o maior erro que o pequeno empreendedor faz e se hoje em dia existe algum sistema, separar as contas do que é pessoal e do resto? E eu imagino que as pessoas devem, no começo, esquecer que tem algumas despesas. Então, de repente, fala, puxa vida, tem a despesa do cartão, tem a despesa porque eu parcelei em 3 vezes, né? Que dia que é que você dá aí, rapidamente? O pequeno, ele peca na gestão, porque ele mistura mesmo a conta pessoal dele, né? As despesas pessoais dele com a da empresa, mistura esses conta correntes, e um erro maior que leva a gestão é um dos principais problemas, né, que levam à falência de uma empresa. A segunda é a precificação por markup. Compro por 10, vendo por 20. Se eu puder falar para você os dois maiores erros e que levam, né, nós temos aí
empresas que 65%, 70% quebram em 3 anos, é a gestão, a mão e a formação equivocada de preço. Eles utilizam markup. Tânia Nakamura, muito obrigado, especialista em pricing. Qual a sua formação, Tânia? Olha, a minha formação é pricing, né, com especialização em operações internacionais. Muito chique, mas muito obrigado por nos dar essa colher de chá aqui para os pequenos empreendedores também. Eu conversei com a Tânia Nakamura, muito obrigado e até a próxima edição, viu, Tânia? Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço o convite, Jeremias. Forte abraço. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigado por mandar as suas sugestões. A gente vai trazer. Hoje falamos um pouco de empreendedorismo e deste aspecto da precificação. Tanta gente peca nesse aspecto e pode deixar o seu sonho a desejar. Então, nossa contribuição aqui, espero que tenha sido válida para você. Muito obrigado, até a nossa próxima edição.